O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: Quem receber essa criança em meu nome, estará recebendo a mim, e quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: Não o proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Vicente de Paulo, um santo muito conhecido e muito amado por muitos de nós, pelos nós católicos, sobretudo. Temos conhecimento maior a partir daquilo que é o trabalho dos vicentinos, que ajudam, que trabalham também em prol dos mais necessitados e dos pobres. São Vicente de Paulo, como presbítero, como homem de Deus, como homem que, desde muito cedo, que sempre teve o seu coração movido para aquilo que eram as coisas do alto, para aquilo que eram as coisas de Deus, ele é conhecido como o amigo dos pobres, também conhecido como um santo, um homem que foi amigo dos pobres, o homem da caridade, o homem que pautou toda a sua vida, o seu ministério, as suas escolhas em prol da caridade. E olhando para a vida dele, olhando para os seus ensinamentos, nós podemos intuir que a caridade cristã, ela é muito mais do que ser um gesto externo, um gesto de dar algo para alguém, para um pobre, para um necessitado, em ajudar aquelas pessoas que estão ali na pobreza, em tantas realidades difíceis, dolorosas, que nós sabemos, contemplamos e sempre estamos presenciando pessoas necessitadas nas ruas, nos asilos, enfim, tantas realidades difíceis. Olhando para a vida dele, para os seus ensinamentos, nós podemos intuir que antes de dar algo, a caridade, antes de ser dar algo, em expressar um gesto concreto, um gesto externo para aqueles que têm necessidades materiais, a caridade é uma atitude interior, de reconhecer só que só Deus nos basta. Muito antes de dar algo, antes de expressar, antes de manifestar visivelmente a sua generosidade, a sua caridade, olhando para a vida dele, nós compreendemos que a caridade é essa atitude interior que precisa permear os nossos corações. A caridade cristã que brota de Cristo é reconhecer que só Deus nos basta. E sendo que só Deus nos basta, só o seu amor que pode sustentar o nosso coração, nós nos desprendemos daquilo que é material, daquilo que é secundário. Por isso que nós não nos apropriamos, nós não nos somos apegados. O caridoso, ele não é apegado, ele não se apropria, ele multiplica, ele compartilha, ele doa, porque só Deus basta para ele. O que ele tem de bens, o que ele tem de recursos humanos, são secundários. Por isso que ele tem o seu coração sempre à disposição. E aí, visivelmente, como um transbordar dessa certeza que Deus nos basta, que Deus é o tudo da nossa vida, como transbordar, eu ajudo aqueles que estão necessitados, aqueles que estão passando fome, aqueles que são pobres. Essa é a caridade cristã que precisa permear cada vez mais o nosso coração, olhando para a vida desse santo, olhando para a vida deste homem. Claro, poderíamos dizer inúmeras definições de caridade, mas essa aqui é importante para nós, porque nos dá também total concordância com aquilo que é a provocação do Evangelho de hoje, que Jesus nos convida, assim como São Vicente de Paulo, a segui-lo pela via da humildade, a via da pequenez, porque a caridade e a humildade, elas estão interligadas nesse sentido. Se Deus me basta, eu não preciso de mais nada. Se Deus me basta, tudo que eu tenho e que eu devo ter e posso trabalhar e conquistar os meus bens para administrá-los, são secundários, porque só Deus é o essencial. E aí o Senhor nos convida, esse caminho da humildade pelo Evangelho de hoje.
Jesus está indo em direção a Jerusalém. O evangelho de hoje, de São Lucas, ele é um pouco mais sucinto, mas em outro evangelho, narrando esse mesmo episódio, Jesus já falou ali do seu sofrimento, que vai ser entregue, vai passar pela cruz. E os discípulos ainda não preocupados com a lógica do reino, com a lógica de Jesus, preocupados com a lógica humana, terrena, estão discutindo quem vai ser o maior. Já que o mestre vai morrer, quem vai suceder o mestre? Já que o mestre vai se entregar, vai morrer, vão perseguir a ele, eles ainda com uma visão muito materialista de Jesus, superficial, porque Jesus prometeu que morreria, mas prometeu que iria ressuscitar, e eles estão preocupados, quem vai ser o maior entre nós? Quem vai liderar esse grupo? Quem vai dar continuidade àquilo que o mestre está fazendo? E aí Jesus, com toda a paciência, bondade, na sua sabedoria como mestre, porque escrever, dizer, eles não estavam entendendo, então é mais fácil, já que não entende dizendo, vamos desenhar para vocês. E aí Jesus pega essa criança e fala, no reino de Deus, se quer ser o maior, se faça pequeno, se faça útil, se faça servidor de todos. Pega esta criança para usar como exemplo, porque já estava dizendo tanto tempo para eles, e eles ainda com o coração marcado pela lógica mundana, terrena, humana, e não transformando, não passando por essa metanoia, de entender que o seguimento a Jesus necessariamente precisa adequar a nossa vida, o nosso coração para a lógica de Cristo. Não há como seguir Jesus de forma radical, sincera, coerente, movido pela lógica humana, como esses discípulos ainda estavam. Jesus traz para eles essa criança e mostra com um exemplo, de forma para que eles possam fixar realmente e sentirem necessitados dessa transformação, dessa metanoia. Porque Jesus quer confiar nos discípulos a missão, Jesus quer confiar em cada um de nós a missão que nós recebemos no batismo, de dar continuidade à missão dele, de semear no mundo, de ser luz no mundo, enfim, tantas realidades que nós somos vocacionados como batizados, missionários que nós somos, mas Jesus, a preocupação maior dele neste momento, e que precisa chegar aos nossos corações também, é de forjar a nossa mentalidade, o nosso coração, os nossos sentimentos, a realidade da lógica do Evangelho, a lógica de Deus. Essa grande preocupação que Jesus tem com os seus discípulos neste momento, essa grande preocupação que nós precisamos também ter dentro do nosso coração e ter a humildade de olhar para dentro de nós e reconhecer, será que realmente nas minhas escolhas, na minha vida, na minha consagração, na minha vocação matrimonial, eu ainda estou vivendo a partir da lógica humana, da lógica terrena, da lógica mundana, ou minha vida está sendo forjada, se adequando à lógica de Cristo? Será que na minha contemplação a Deus, na minha oração a Deus, naquilo que eu tenho rezado, contemplado, naquilo que eu tenho experimentado desse amor de Deus, desse Deus que se faz humilde, que se fez pequeno, que se rebaixou até nós, será que esse amor tem sido capaz de forjar o meu coração a essa mesma realidade, de assemelhar o meu coração por essa via da humildade, por essa via da pequenez? Porque nós contemplamos hoje um grande santo que passou a vida todinha se esvaziando, se diminuindo, para que pudesse ser exaltado por Deus, para que pudesse ser glorificado por Deus. Claro, amados irmãos, nós entendemos que o desejo de sermos importantes, o desejo de nos sentirmos pessoas importantes, é um desejo humano que sempre existiu no coração do ser humano. Nós estamos, quem é católico ou não, cristão ou não, enfim, toda a humanidade está sempre buscando o reconhecimento, buscando ser aplaudido, buscando prosperar, buscando a aceitação, a valorização, é natural. Mas nós, como seguidores de Jesus, nós precisamos levar a nossa vida a essa conversão radical, daquilo que o Senhor está nos convidando, a via da humildade. Está inerente dentro da nossa condição humana o desejo de aceitação, o desejo de aparecer do primeiro lugar, mas seguindo a Jesus, movido pela sua graça, esse convite radical de conversão, de uma profunda conversão dos nossos corações, no modo de pensar. O modo de pensar precisa ser o modo de pensar de Cristo, o modo de agir, o modo de viver. Por isso é necessário, como discípulos, abrir o nosso coração à contemplação e à escuta de Deus, para que essa contemplação que nós fazemos pela oração, essa escuta que nós fazemos pela oração, vai nos convencendo,
que eu preciso adequar a minha vida à lógica de Cristo. Eu preciso adequar a minha vida e deixar ser transformado interiormente pela lógica de Cristo. Não esqueçamos disso. Existem desejos dentro dos nossos corações, do coração do ser humano, existem desejos dentro de nós que só serão saciados no céu. Do poder, da valorização, do reconhecimento. Esses desejos humanos só serão saciados na eternidade. Se nós não tivermos essa consciência, essa compreensão, nós nos tornaremos escravos da vaidade, do orgulho, do egoísmo, da soberba. Por isso que, tendo clareza desse grito da nossa humanidade marcada pelo pecado, nós precisamos nos comprometer nessa via da humildade que o Senhor está nos provocando. Porque esses desejos que nós temos, e aí o orgulho vem como resposta, a soberba, o apego vem como resposta, só será saciado no céu. Não será saciado aqui. Por isso que Jesus, como aquele que fez o caminho do esvaziamento, o caminho da kenosis, nos dá como proposta também o esvaziar-se a cada dia. O sair do nosso trono, sair do nosso pedestal, para que o quanto mais nós vamos nos esvaziando, passando pela via da humildade, passando por essa via dessa kenosis que Jesus fez e que nos convida, que nos provoca como convite concreto e de autenticidade do segmento, o quanto mais nós vamos nos esvaziando, mais nós vamos nos tornando divinos. O quanto mais nós vamos não é tornar deuses, nós vamos sendo divinizados, ou seja, nós vamos sendo santificados. O quanto mais a nossa humanidade vai se assemelhando ao Cristo servidor, ao Cristo pobre, ao Cristo humilde, mais nós vamos nos santificando. O quanto mais a nossa vida, as nossas escolhas, aquilo que nós fazemos vai se trilhando o caminho do esvaziamento, da lógica do Evangelho e não da lógica do mundo, do poder, nós vamos nos tornando mais humanos. A humanização, que significa santificação, é esse convite pela via da humildade que nós contemplamos em São Vicente de Paulo. Quanto mais humilde, mais próximo de Jesus. Quanto mais humilde, mais nós nos assemelhamos a Jesus. E quanto mais humildes, decididos por essa via da humildade, do esvaziamento, da kenosis, da santificação, mais nós nos aproximaremos de Cristo. E quanto mais próximo dele, nós poderemos reinar com ele na eternidade, o dia que nós chegarmos no céu. Repito, tem sentimentos e necessidades mais profundas dos nossos corações que só serão saciadas na eternidade. Por isso não deixemos ser enganados pelo pecado e pautar a nossa vida pelo orgulho, pelo egoísmo, pela ganância, porque assim nós seremos escravos. E assim, sendo escravos, nós não poderemos entrar no céu, porque nós encontramos a recompensa neste mundo. E a recompensa que o Senhor tem para nós é na eternidade e para todo sempre. Que São Vicente de Paulo nos ajude e nos provoque a realmente, com coragem e humildade, seguir Jesus com coerência, com qualidade e com decisão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.